Em um certo dia, em um mundo, um terrível desastre conhecido como Quebra de Dungeon ocorreu. Como resultado desse evento, inúmeras pessoas sofreram, incluindo os pais do nosso protagonista que também perderam a vida nesse incidente. Naquele fatídico dia, ele viu tudo o que possuía ser perdido em um instante. Foi nesse momento que ele fez uma promessa a si mesmo, enquanto lágrimas de sangue escorriam. Ele se tornaria um caçador determinado a erradicar todos esses monstros. Entretanto, ele não possuía nenhum talento inato e por isso enfrentou dificuldades extremas. Contudo, um dia ele foi convocado para a Torre dos Desafios, marcando o início de uma reviravolta em sua vida. Esta é a parte 10. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei a playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista estava na sala de espera testando as autoridades que tinha ganhado dos administradores, e foi neste momento que seu outro lado acabou despertando. Para evitar o controle dele, Sanguon usou o Ki de Sangue para mandá-lo embora, e foi neste momento que sua espada demoníaca do Sangue Celestial despertou. Devido a isso, um espaço exclusivo de consumo de sangue foi criado, e Sanguon ficou bastante surpreso. Em seguida, ele ativa seu olho do dragão flamejante. Ao analisar sua espada, ele descobre que agora ela poderá absorver o sangue do oponente dentro da lâmina e melhorar as habilidades gerais do item. E uma habilidade aleatória também será gravada na lâmina. Ele pode gravar no máximo 3 habilidades pelo consumo de sangue. Sanguon pensa que agora pode gravar habilidades em sua espada sem custo, além do tempo de recarga. Era um item extremamente raro que ele conseguiu. Logo em seguida, ele entra no desafio do Andar 13. O tema desse desafio é Batalha Estratégica, com tempo limite de 14 dias. A condição para passar no teste é ter que cooperar com seus colegas no tempo restante e eliminar a contagem de vampiros. A recompensa é um livro de habilidade aleatório. Em caso de falha, é morte. Sanguon pensa que não tem boas memórias em desafio de times. Mas um livro de habilidade aleatório pelo menos é uma recompensa de rank a mais. O lugar em que ele está é a cidade criada pelos vampiros. O sistema informa que o clérigo escondido na cidade foi marcado, e também a contagem de vampiros na cidade foi marcado. Sanguon pensa que é bem irritante ter que encontrar esse clérigo, e se pergunta se não podia simplesmente entrar na cidade e matar todos. Ele possui a habilidade que pode aniquilar uma cidade agora. O sistema informa que foi dado apelidos aos membros da equipe. O primeiro membro da sua equipe se chama Taskovic. O outro se chama Lendário Ninja e, por último, o assistente da Torre do Relógio. Sanguon rapidamente percebe que, pelos apelidos, todos são jogadores de alto rank na tabela de classificação. O velho pergunta se esse é o salão de banquete dos vampiros. Logo em seguida, vampiros aparecem dizendo que ele estava certo e falam que a sobremesa chegou e assim rapidamente vão para cima do velho. No entanto, Taskovic e o ninja conseguem eliminar essas criaturas sem dificuldade. O ninja fala que ele é realmente o maior da guilda da Rússia. Taskovic fala que não pensou em esconder isso, onde ele é o chefe da guilda Carpe Diem, chamado Andrei Taskovic. O ninja se apresenta como o caçador de rank S da Associação de Caçadores Japoneses, chamado Mashimoto Sashio. Andrei fala que ele é mais famoso, sendo o único caçador de rank S do Japão. Mashimoto pergunta se eles estão prontos para lutar agora, dizendo que vampiros podem sentir quando seus amigos próximos são mortos, então eles logo vão vir correndo em grupo para esse lugar. O velho fala que não precisa se preocupar com isso, dizendo que já levantou uma barreira para que eles não possam entrar neste lugar. Após isso, o velho se apresenta sendo chamado de David Taylor, onde ele era apenas um velho feiticeiro da Torre do Relógio. Mashimoto fala que essa é conhecida como a melhor torre mágica do mundo. Andrei fala que ele é um grande feiticeiro que está prestes a se aposentar, mas ser arrastado para a torre realmente é um azar. Taylor fala que teve sorte de fazer isso, velho, ser pelo menos alguma coisa, dizendo que uma essência mística como a torre é um tópico de pesquisa interessante para um feiticeiro. Após isso, Sanguon se apresenta como apenas um caçador de rank C da Coreia. Taylor fala que ouviu alguma coisa do desafio do Andar 13 de um dos administradores, onde mesmo os vampiros fracos podem vencer um caçador de rank C, e o contador de vampiro tem algumas das mais altas classes de habilidade, mesmo entre os caçadores de classificação S. Ele tem uma regeneração muito alta que o torna difícil de matá-lo, e assim como disse a torre, eles precisam encontrar o clérigo escondido na cidade e com isso receber sua ajuda para vencer esse desafio. Andrei fala que tem vampiros por toda a cidade e como eles vão conseguir entrar. Taylor diz que é muito perigoso só entrar, Mashimoto diz que isso vai consumir muita energia. Taylor diz que primeiro Mashimoto pode usar sua habilidade de stealth para reunir um pequeno grupo. E depois ele vai bloquear o rastreio deles usando uma barreira, e com isso eles poderão se livrar deles enquanto caçam em grupo de uma só vez. Ele acredita que essa é a forma mais eficaz, onde se eles fizerem da forma certa poderão vencer esse desafio em 10 dias. Sanguon pensa que se eles forem tão lentos não vão receber as recompensas adicionais do passe.
Assim, ele fala para todos que devem estar enganados com uma coisa, dizendo que vencer esse desafio assim não será eficaz. Taylor pergunta se ele tem uma ideia melhor e Sang-won confirma dizendo que tem um método mais eficiente. Taylor pergunta qual seria esse método. Andrei diz que também está curioso, pois pensa que existe um método mais eficiente do que este com o qual todos eles concordam. Mashimoto diz que ele é um jogador rank 1 mundial e questiona se ele tem seu próprio segredo para superar os desafios. Após isso, Sang-won abre a porta e diz que eles podem superar esse teste se fecharem a boca e lutarem. Com isso, ele o chama para limpar essa cidade, logo em seguida os vampiros vão para cima dele. Todos perguntam se ele ficou maluco, questionando se ele queria morrer. Sang-won fala que está na hora de começar o plano de calar a boca e lutar. Um dos vampiros tenta acertar Andrei, porém seu ataque passa por dentro dele devido à magia de Taylor. Ele diz que será difícil manter a furtividade do grupo por um longo tempo. Taylor se pergunta por que sempre existe um mano louco que sempre joga tudo para o alto sempre que ele faz um teste em equipe. Isso realmente o irrita. Ele diz que é infeliz, mas pode ser melhor excluir Sang-won e apenas se retirarem por agora. Do lado de fora, Sang-won estava surpreso e pergunta se eles também têm uma configuração básica da habilidade de dominação de sangue. Os vampiros apenas falam que ele vai se tornar uma refeição deliciosa. Enquanto os outros se retiravam, Mashimoto se pergunta por que ele tomaria uma decisão tão impulsiva. Logo em seguida, ele fala para todos olharem, onde Sang-won tem ativado sua habilidade de sangue e parado o ataque dos vampiros. Os vampiros perguntam se ele pode usar manipulação de sangue, questionando se ele é um vampiro também. Outro não consegue acreditar que sua manipulação de sangue é mais forte do que a deles, o que é impossível. Rapidamente, Sang-won usa sua habilidade para dizimar os vampiros e com sua necromancia absorve as almas de todos. Taylor pensa que ao enfrentar um inimigo tão forte fazia sentido criar um plano, onde não tinha como um método tão bruto funcionar. Então, como esse cara consegue? Ele se pergunta se é porque é fraco. Taylor é um mago de alto nível que sempre lutou na linha de frente por um longo tempo. Ele também é uma pessoa inteligente e mesmo na torre dos desafios, usando sua excelente estratégia, sempre obteve bons resultados. Ele foi capaz de concluir os testes de andar e se tornar um desafiante de alta classificação. E como sempre, para o desafio do andar 13, ele foi capaz de apresentar uma estratégia de invasão clara com sua inteligência. Não existiu uma estratégia mais eficaz do que essa. No entanto, aquele cara veio com uma ideia tão ridícula, onde estratégia era algo que precisava ser feito primeiro para resolver um problema. Mas aquele cara apenas veio destruindo tudo, dizendo para calarem a boca e lutarem. Sang-won estava dizimando todos os vampiros sem dificuldade com uma velocidade absurda, e os outros não conseguiam acreditar. Andrei fala que nesse ponto era melhor esquecer o plano e apoiar Sang-won. Taylor fala para eles esperarem, dizendo que reconhece que Sang-won é ridiculamente forte. No entanto, essa é uma cidade lotada de vampiros e um único humano não pode lidar com isso. Enquanto havia muitos caçadores fortes como monstros, antes do aparecimento da torre, a caçada em grupo se tornou diversificada. Porque não importa o quão forte seja em uma situação de corpo a corpo, para ser capaz de enfrentar muitas variáveis, é impossível fazer isso sozinho. Logo em seguida, Sang-won é pego pelos vampiros. No entanto, Sang-won usa sua habilidade de sangue para explodir seus braços, como seu clone fazia, e usando o sangue que foi espalhado, ele dizima todos os vampiros. Após isso, ele usa sua habilidade Sangue de Eshin para curar seus braços. Sang-won pensa que se continuar usando esse método, ele vai ter que continuar usando seus itens de restauração. A explosão corporal é muito boa, porém custa muito dinheiro. Um dos vampiros fala que ele está respirando forte e com isso deve estar cansado e diz para os outros que essa é a chance deles, assim todos vão para cima dele. Entretanto, Sang-won usa os espíritos dos vampiros para recuperar sua estamina e com isso ele consegue recuperar sua mana. Sang-won fala que está de volta e agora deve iniciar o round 2, com isso ele começa a eliminar os vampiros sem parar. Mashimoto fala que ele não é o número 1 do mundo à toa, onde quase faz parecer que o corpo a corpo é sua especialidade. Andrei fala que ele ainda não está cansado e parece estar ficando mais forte, assim diz que vai ajudá-lo. E Mashimoto diz que acredita que a segurança está em primeiro lugar, mas também quer ajudar Sang-won. Enquanto ele absorve os espíritos dos vampiros, seus status vão aumentando. Sang-won pensa que quando compara, o seu crescimento está ainda melhor do que quando absorveu o espírito de sua cópia, e se ele matar o Conde dos Vampiros, esse desafio vai ser realmente bom. Em seguida, vários administradores estavam bastante interessados nele. Sang-won pensa que isso é bom, onde os administradores ainda estavam sendo fisgados, o que não era nada ruim chamar a atenção de alguns administradores. Após isso, os outros chegam, e Sang-won diz que pensou que eles estavam procurando pelo clérigo. Taylor pede desculpas dizendo que agora vai seguir sua opinião e seguir suas ordens, os outros também concordam. Logo em seguida, sua habilidade Sexto Sentido é ativada, e ao olhar para trás, Sang-won vê uma enorme onda cobrindo a cidade.
Ele sabia que isso era coisa do Conde dos Vampiros. Andrei pergunta se o Conde pode usar magia desse tamanho e Taylor diz que isso é provavelmente apenas uma característica da espécie. No entanto, o problema é que ele é forte o suficiente para fazer uma magia desse tamanho. Mashimoto diz que nesse ritmo eles vão apenas morrer. Sangwon pensa que os caçadores, a quem ele já admirou, agora vai ter que protegê-los e pensar que ele já cresceu a esse ponto. Sangwon fala para todos saírem desse lugar, encontrarem os clérigos e trazê-los, dizendo que se eles ficarem neste lugar vão acabar atrapalhando sua batalha. Ele sabia que não poderia proteger os três ao mesmo tempo, mesmo assim ele precisava caçar o Conde sozinho e absorver o seu espírito. Onde quanto maior o nível de contribuição dos outros, mais provável de ser incapaz de absorver o espírito. Andrei fala que vai fazer isso, mesmo que ele se sinta desconfortável. Após isso, Sangwon fala para começarem. Logo em seguida, Sangwon ativa sua concentração de batalha em 5 vezes e assim ativa sua habilidade de controle de sangue para destruir a habilidade do Conde. O Conde se irrita e fala como um humano patético ousa resistir a ele. Inicialmente, ele manteve essa cidade como uma base, mas agora está decidido a destruir tudo. Com isso, ele utiliza sua habilidade de sangue novamente. Sangwon pensa que a escala é muito maior do que ele esperava e que não poderia bloquear isso, ele realmente estava lascado. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!